Fala galera, eu trago para vocês um conteúdo exclusivo da série Impuros. Eu tive a oportunidade de conversar com a atriz que interpreta a Geise. Estou falando de Lorena Comparato, que também está fazendo outras duas séries. E o nosso papo foi além. E eu tenho que avisar a vocês, se você é fã da série Impuros, o papo a seguir contém muitos spoilers de todas as temporadas. Então, se você não viu a série até o fim da temporada 4, pausa aqui e volta quando você já tiver visto. Essa E Hugo, eu série é vou te muito pedir, boa. antes de divulgar essa entrevista, fala que contém spoilers, pelo amor de Claro, Deus. lógico, lógico. Eu vi numa outra entrevista que foi uma ideia sua fazer um tipo de formalização do tipo de vocabulário usado pela Geise. Então, eu queria saber de você, como é essa experiência de poder interpretar uma personagem que está em constante evolução em frente ao público ao longo de várias temporadas? Cara, é muito emocionante, assim, né? Porque a Geise tá comigo desde 2017. E eu acho que ela tá esse tempo todo com vocês também, né? Com o público em geral. Então, Claro. são aí o quê? 6 anos da gente andando junto. Cara, assim como uma grande amiga sua, a Geise muda muito. E ela vai mudando de acordo com as coisas que vão acontecendo na vida dela. E assim, como a gente faz uma série, que boa parte dela se passa no Dendê, né, nos anos 90, a gente tem um cuidado de retratar pessoas de várias assim, formas, falas, linguajares diferentes, Uhum. formatos, justamente porque o brasileiro, em geral, né, ele é muito diverso. Então, dificilmente você consegue olhar alguém e falar, esse é brasileiro, se a pessoa não falar, se a pessoa não. Né, Sim. pode ser de várias nacionalidades. Uhum. E aí, a Geise, ela é essa representante dessas mães solteiras, mulheres sozinhas, que não tiveram acesso a tanta educação, mas elas são muito inteligentes. Elas são muito espertas. E elas aprendem e fazem mesmo a faculdade da vida, né? Certo. E aí, ela galgando cada vez mais dinheiro, possibilidade e oportunidade, é muito bonita a vontade dela de dar educação para os filhos dela. E ela, nessa vontade, ela, por rebarba, acaba se educando também. Então Aham. você vê que tem a Geise ali o tempo inteiro fazendo aula, né? Ela faz aula de espanhol. Na quarta temporada ela faz aula de português. Uhum. E isso é um cuidado muito grande que eu tenho da forma dela de falar e mudando mesmo. E evoluindo junto com essas oportunidades que ela vai tendo. Sempre que eu posso, eu boto ela com um livro na mão. Eu quero que ela seja essa mulher que ela tá galgando esse lugar de conhecimento. Ela quer se aprofundar e ela, assim, com essa cabeça, essa mente em constante ebulição, ela acaba evoluindo muito na esperteza dela dos negócios, né? Uhum. Então, eu sinto que assim é um movimento muito humano da gente evoluir junto com as coisas que vão acontecendo com a gente, né? Certo. E eu fico muito grata que a equipe de direção também e os roteiristas e todo mundo vão me dando esses presentes, porque para mim fazer cinema é que nem fazer teatro, assim. A arte é uma coisa muito coletiva. Certo. Então, eu Lógico. trago as ideias que eu tenho, as pessoas vão dando esse input, e tinha uma construção muito grande desde o início da Geise falando errado. O Sim. português é uma língua muito formal na escrita, mas ele é uma língua muito informal na fala. E existem vários dialetos, né, na sociedade que a gente vive, nos lugares da cidade mesmo. Se a gente vê os centros urbanos indo mais para a periferia, tem uma variação muito grande, até no mesmo bairro, de dialeto mesmo, da Sim. forma como a pessoa fala, de sotaque, de tudo isso. E eu fiz um estudo muito grande para compor a Geise, né? E eu brinco assim, Hugo, que assim, a minha maior escola é realmente a vida. Então a Uhum. minha maior escola são as pessoas com quem eu converso. Às vezes tem alguém que fala, cara, minha mãe outro dia virou pra mim, cara, tem uma história maravilhosa. A mãe de um amigo meu virou pra ele e falou, vem cá, moleque, tu tá fumando droga? Que olho vermelho é esse? Só deve estar irritado só.
Você tá fumando droga? Aí quando eu vejo numa cena que a Geise precisa falar alguma coisa assim com o filho dela, eu coloco o mesmo jeito que eu ouvi que alguém falou. Sim. Moleque, tá fumando droga? E isso, então, é trazer essa realidade do dia a dia, esses erros que as pessoas às vezes falam e eu escuto, ou erros que eu mesmo cometo, e eu vou construindo a Geise nesse lugar. Mas o maneiro é ter a liberdade de poder fazer ela mudar, né? Evoluir. E isso não necessariamente é uma coisa ruim ou boa. O ano de 2003, quando Cidade de Deus entrou nos cinemas, eu entrei na faculdade, então assim, é um filme que me marcou muito. Eu acho ele um dos maiores atores da história desse nova fase do cinema, né, da década de 90 para cá. E nessa nova temporada vocês tiveram bem mais cenas juntos, né? Vocês fizeram bem mais horas que era apenas a Geisa com o Gilmar. Então, eu queria saber, como é essa experiência de estar com esse cara no set? E dois, se você pode dar um spoiler ou não sei se é realmente a fase do Gilmar trabalhando com o Evandro, trabalhando no comando, chegou ao fim mesmo ou não? Bom, vou fazer misteriosa, vou só pro começo da pergunta primeiro. Cara, para mim é uma grande honra. Eu tinha 13 anos quando lançou o Cidade de Deus. Eu lembro que foi uma comoção e eu não podia assistir. E eu mais tarde, claro, principalmente na faculdade, esse filme foi altamente estudado, muito assim, minuciosamente estudado, na verdade, né? É um primor, assim, eu gosto muito desse filme. Acho que assim, é um primor, é isso, do roteiro, a fotografia. Hoje em dia tem várias questões sociais que a gente conversa sobre, né? Principalmente esse exagero do favela movie no Brasil. Isso é uma coisa super importante da gente falar. Claro. Que é um movimento natural da nossa cultura, mas também é um lugar que não pode ser só sobre isso, né? Claro. Só que, cara, o Leandro Firmino é um acontecimento. Ele é uma força da natureza, assim. Ele é um cara muito legal. Porra! Baile funk é minha piroca, porra! Essa porra aqui tá mó zona do caralho. Vamos trabalhar, vamos arrumar essa porra toda. Então, assim, a primeira coisa era uma honra. Para mim era uma honra muito grande estar em cena com ele. A segunda coisa era que ele me emociona, assim, o jeito que ele trabalha, ele me emociona na forma como ele se comunica, assim, no lado pessoal. Ele é muito engraçado, sem querer ser engraçado. Esquenta muito minha cabeça hoje não, que eu não tô bom não, hein, porra. Oi, chefe. Olha o que eu encontrei aqui. Mata. Eu posso ser útil. Eu que fazia todo o serviço de limpeza aqui. Você vai limpar essa porra aqui toda sozinho? Mas foi você que fez isso. Caralho, até você, porra! Sabe? É isso que ele é. Então, ele é um cara que ele te fala uma coisa muito séria às vezes e você quer rir. E tadinho, eu fico com pena porque a gente, às vezes, parece que a gente não tá levando ele a sério, mas ele sabe. Então, ele é galhofeiro. Ele é do lugar da comédia também. Ele sabe muito bem fazer esse lugar da dramédia. E eu aprendo muito com ele, cara. Ele é muito culto. Então, todo o assunto que você fala alguma coisa com o Firmino, ele sabe. Ele já tem uma história, ou alguma coisa aconteceu, ou ele já ouviu falar. E ele é um cara muito interessado na vida. Isso é muito bonito. Então, ele é um cara que ele tá sempre pensando em alguma coisa, em movimento. Isso é muito legal. E aí, cara, se me aproximar dele foi maravilhoso nessa temporada, assim. A gente se divertiu bastante. Eu confesso que eu queria ter uma amizade a mais com o Gilmar, né? Então eu ficava o tempo inteiro pedindo assim para ele, pra gente ser mais íntimo, pra gente. E ele não consegue, ele fica, ô dona Geise, ô dona. E eu assim, brother. E aí é engraçado, porque é muito personagem, assim. O Leandro, ele tem esse talento, assim, né, de estar em cena e é muito aquele personagem é muito vivo, é muito real. Então você nem duvida, você não precisa nada. É o Gilmar que tá ali. Eu não tô entrando! Já não tô entrando, levantou! Então isso é muito, muito, muito bonito, sabe? E eu acho que é isso, é uma grande honra estar perto dele. E eu não vou dar spoiler, porque eu sou a melhor pessoa para não dar spoiler sobre nada do Impuros. Todo mundo sabe. Todo mundo me pergunta na rua, eu falo, não vou dar spoiler.
Então vamos agora para a nossa pergunta 3, falar do seu filho na trama, que o ator ele teve uma mudança tipo, enorme em termos de traços físicos, né? Gente, Ele tá quase enorme. do teu tamanho, ou até um pouco Não, maior. tá bem maior do que eu. Então, Bem eu maior. tive essa impressão, então eu queria saber como você lida com esse tipo de mudança dentro e fora da tela e qual a importância de levantar esse tipo de temática LGBT, aquela cena do beijo e tal, dentro desse contexto altamente, tipo, machão, né? Esse mundo do tráfico de bandidos, que todo mundo é super machão. É muito legal essa pergunta. Assim, eu tenho um carinho, um afeto muito grande pelo Ricardinho, desde sempre. A gente teve um ator que iniciou fazendo o Ayrton, porque teve o Ayrton bem pequenininho quando o Evandro conhece a Geise, né? Quem assiste a primeira temporada vê que tem um menininho bem pequenininho, que é meu filho, que eu mando ele dormir, assim. Fala, é sonho, eu mando ele dormir. E aí logo depois entrou o Ricardo. Então, realmente, eu vi o Ricardo crescer. Me sinto uma velha falando isso? Me sinto, mas eu sou mãe dele, então tá tudo certo. Mas ele cresceu e ele cresceu muito. E assim, como a gente tem esse encontro anual de fazer e ver o Impuros todo ano, né? É muito gostoso você ir acompanhando a pessoa, porque realmente você tem ali um encontro marcado com a pessoa, né? 2, 3 vezes por ano, a gente passa alguns meses juntos. Seja no lançamento ou fazendo, né, na produção da série. Uhum. E o Ricardo, assim, ele sempre foi ele sempre foi ator, né? Ricardo é muito artista. Ele é uma criança, ele é um adolescente agora, aborrecente, na verdade. Tá quase um adulto, um jovenzito, muito lindo. E eu sinto que, assim, como a gente viu ele crescendo, né? A gente ainda não sabe o que ele vai fazer da vida dele, né? Talvez ele siga ator, ótimo, vou amar, maravilhoso, acho ele um grande talento. Mas talvez a vida dele vá para outro lado e ele tem que poder ter essa liberdade de estudar e fazer o que ele quiser. Uhum. Mas ele sempre foi, assim, artista. Uhum. Ricardo sempre gostou de música, sempre dançou. Ele sempre curtia muito falar, ele joga muita bola, então ele adora jogar bola. Mas é isso, assim, esse movimento do corpo, sabe? Ele é um garoto vaidoso, assim, então ele gostava das roupinhas dele, ele gosta, sabe? Do cabelo, ele é todo assim... Eu vi isso acontecendo. E ele sempre foi um cara muito sensível. E eu acho que o Tomás, o nosso, né, diretor e roteirista também, ele quis muito abordar esse tema porque é um contraste muito grande com a história machista, repressiva, né, que é o ambiente da droga. A gente tem, do tráfico principalmente, né? Ele é um ambiente que tecnicamente é para dar prazer para as pessoas, né? Que gera um vício, mas ao mesmo tempo tem todo esse trâmite de logística inicial até essa droga que é ilegal chegar no usuário, né? Certo. E é um ambiente com muito medo e um ambiente muito bélico, né? É guerra o tempo todo, a gente vive em constante guerra civil no Impuros, que é a grande briga de Morello e de Evandro. Então, o que acontece é que trazer esse tema do carinho, do afeto, da descoberta sexual, que é uma coisa tão pura, tão inocente, tão bonita, para um ambiente tão hostil como o tráfico, né? Como essa guerra diária que vive Evandro e Geise, eu achei muito bonito, é quase uma lótus, né? A lótus que nasce ali no lodo, né? Que nasce no pântano. É uma flor lindíssima que nasce naquele lugar que né, aparenta não ter vida, que aparenta ser nojento, grotesco. E aí, para mim, a coisa mais linda é que, assim, justamente com ele, não se trata muito ou não é gay ou não é. Não é essa a questão é, me ama ou não me ama? Eu sou seu filho, eu sou seu enteado? Qual é? Estamos fazendo uma série que se passa no D&D, nos anos 90, 2000, porém, é uma série feita para 2023, para um público de 2023. Então, o nosso intuito
é se basear na realidade, mas não retratar a realidade, senão seria documental. Sim. É uma série de ficção. Então a gente tem certas liberdades na hora de contar essa história para abordar temas importantes também para a nossa população. Uhum. E nós somos um país que mais mata travesti, né? A gente Sim. tem bandeiras assim, do povo, da comunidade LGBTQIAPN+, porque é um país que é muito preconceituoso, muito reprimido, e vive nessa dicotomia de ser o país que mais mata LGBTs e, ao mesmo tempo, é o país que mais consome pornografia LGBT, Pornografia, trans. Então, é uma coisa que você fala, cara, é tão repressor que mata. Então, trazer isso num ambiente para uma série que é tão masculina, que também tem um público muito masculino, que assim como o grande problema do racismo são os brancos, o grande problema do machismo são os homens. Os homens que o têm que grande começar a problema da falar. LGBTfobia são as pessoas héteros. Exatamente. Então, essas pessoas que têm que começar a conversar sobre esses assuntos. E eu Sim. acho, assim, de uma beleza, de uma delicadeza, de uma generosidade, esse tema entrar e ter esses artistas tão disponíveis, assim. Foi lindo ver o processo do Ricardo. Existe uma preocupação, porque ele é um adolescente, porque ele está na escola, porque é uma exposição muito grande. Ainda é um tabu na nossa sociedade. Mesmo que para nós artistas isso não seja, porque não é e não deveria ser, Em ainda é um outras tabu partes social da muito sociedade, grande. né? Exatamente. E, cara, foi muito lindo. Foi assim, assistir de camarote. Fico até emocionada na hora de lembrar, porque assim, é muito emocionante, assim. Foi um momento muito, muito, muito lindo. E eu acho que ele, assim, entregou tudo. E o mais maneiro é assim, Evandro não se abala com nada, né? Com nada. Com nada. E aí Mas chega isso e aí, como é que eu vou falar tocou. que meu filho, que meu enteado... E aí já treme na base. E tá tremendo É, por quê? e Né? essa mudança de palavras de filho para enteado foi um toque de roteiro muito legal também, eu achei. Eu fico toda arrepiada, eu também acho. A gente está falando mais especificamente agora da temporada 4. Uhum. Entre todas as cenas suas da série, a que eu mais gostei foi a morte do Navarro. Então eu gostaria de saber se essa também, para você, foi a cena que você mais achou interessante ou não. Então eu gostaria que você falasse dessa cena especificamente, porque para mim foi uma coisa não só para a trama, mas para a Geise, para tudo ali, ela mostrar que ela tem poder, ela mostrar que ela pode ser uma frente de defesa para o Evandro. Então é uma cena que tem várias Mil explicações ali da camadas. série. Aí eu queria que você falasse um pouquinho disso. Cara, então, eu fico muito feliz que você tenha gostado. Se eu não me engano, eu acho que a morte do Navarro foi. Cara, talvez tenha sido a primeira cena que eu gravei nessa temporada. Se não, foi a primeira cena que eu gravei no Uruguai, com certeza. Uhum. Então é muito louco, assim, porque, pra quem não sabe, a gente grava tudo muito fora de ordem. A gente grava Sim. por locação, de acordo com agenda, com mil coisas. Então tudo varia muito. E, e, e eu fico assim. Foi muito difícil de fazer a cena. Eu lembro que foi uma cena muito assim, de sopetão. E eu fico tão feliz que as pessoas tenham gostado tanto. Porque a verdade é que eu tava morrendo de medo se essa cena ia ficar boa. Eu fiquei morrendo de medo, porque eu não sou mãe e a Maria, né, acaba se tornando minha filha. Eu gosto muito de representar mãe, eu tenho mãe, então eu observo muitas mães no meu dia a dia. E é uma grande homenagem, assim, a Geise, a essas mães. Mas é muito delicado essa ideia de você matar pessoas, né? De você vingar a morte de alguém matando outra pessoa. Então, eu realmente eu fico com muita dificuldade, muito receosa assim do tom do que fazer. E aí eu Uhum. fico tão feliz quando pessoas que eu admiro, como você, ou pessoas que vêm falar comigo, também super carinhosas, assim, falando sobre a série, falam que amaram essa cena, porque as pessoas realmente amam essa cena, você não é o primeiro a me dizer isso. Então eu Aham. fico realmente muito, muito, muito feliz.
Toda vez que eu assisto Impuros, eu volto e vejo todas as temporadas, né? Então, às vezes, me confunde um pouco o que é o quê. Só que eu acho que eu tenho momentos, assim, muito especiais da personagem. Eu gosto muito da cena da feijoada. E eu tanto não dou spoiler que eu nem explico direito que cena que é. Porra, pica? Caralho, Evandro. Pica é o que eu tenho, meu irmão. Isso é uma rola que puta que pariu. Abaixa com as crianças. Porra, tem uma dúzia de defuntos aqui na tua sala, cara. São 7. Pô, só 7, então tá tranquilo, mano. E eu tanto não dou spoiler que eu nem explico direito que cena que é. Mas eu amo a cena da feijoada ali, que ela dá aquele feijão pra todo mundo. Eu acho aquilo, assim, muito engraçado. Acho a forma como ela se coloca muito boa. E eu amo a frase que ela fala quando o Firmino, né, nosso querido Gilmar, chega e fala: "Caraca, mó cerol!" Aí o Evandro fala: "Esse cerol não é meu não, parceiro." Aí ela chega e fala: "Fale pro seu amigo ficar quieto." Porra, tu matou os caras estão aqui na tua sala, mano. Evandro, peça ao seu amigo pra parar de dar chilique, que as crianças estão dormindo. E ela fala: "Limpa essa merda que eu vou dar de mamar." Eu amo isso, eu amo. Porque é uma questão muito grande para nós mulheres também, várias coisas muito femininas não serem tão faladas na televisão. Menstruação, gravidez, parto, são coisas que são vistas como muito frufru, entendeu? Vistas como temas femininos. E aí, então, você chegar numa cena dessa, você falar: "Limpa essa merda que eu vou dar de mamar", é muito emocionante para uma mulher. É muito legal. Que entra esse lugar da feminilidade, da maternidade, num lugar tão bélico assim. Eu amo isso dessa série, que mistura. Então, essa cena eu gosto muito. Eu amo o final da segunda temporada, que é o trio de armas entre Evandro, Geise e Arlete. Agora falar um pouquinho de vantagens e desvantagens de quando você faz uma personagem numa série versus fazer o personagem de um filme. Eu estava outro dia aqui vendo a Amazon Prime e eu vi que um filme seu chamado de Boca de Ouro entrou, e eu achei ótimo o filme. É um filme, eu sei que já tiveram outras versões, mas não é uma coisa que faz parte meio que da minha época, então eu nunca tinha visto, eu não sabia da história, mas acho muito legal essa questão do jogo do bicho. Até entra um pouco na temporada 4 do Impuros, ali atrás a figura da filha do Chico ali, a Silvia, né? Então eu gostaria que você falasse tipo, um pouco disso, fazer um pouco de comparação, como é, em vantagens e desvantagens, fazer um personagem para um filme e fazer um personagem tipo a Geise, que, como você já contou, virou uma velha amiga sua. Quando a gente faz um filme, geralmente a gente recebe um roteiro inteiro do filme, do início ao fim. A gente vai ler ele, a gente vai saber onde o nosso personagem começa, onde ele evolui e onde ele termina. E dependendo do tamanho do seu personagem, ele vai ter algumas cenas, ou ele vai ter variadas cenas, mas você sabe exatamente aonde você começa e onde você termina. Geralmente, um filme tem 1, 2 horas ali de duração, e ele é uma obra que acaba em si, né? Esse filme existe e tudo mais. Existem trilogias, existem filmes que dão certo e aí se faz uma sequência, mas a ideia de que aquele personagem vai ter mais história, às vezes existe o que a gente chama de final aberto. Então deixam ali um mistério. Será que vai ter mais? Será que não? Quando a gente faz uma série, então tem essa ideia. Você recebe geralmente os episódios todos da série, ou às vezes você vai recebendo alguns blocos, mas geralmente quando você vai filmar, você já tem ali também o processo todo do seu personagem. Porra, tá de sacanagem? O que é isso? Evandro, que susto! O que você tá fazendo? Ué, tem que aprender a me defender, né? Pra aprender a defender nossos filhos. Diferentemente, eu vou pedir licença para falar de um terceiro formato, que é a novela. A novela não. A novela você recebe um bloco de início de capítulos e você vai recebendo semanalmente o que vai acontecendo na tua história. Então, às vezes, você começa a mocinha e daqui a pouco caiu no gosto da galera, mas teve um erro na história ou alguma coisa, A novela tem uma coisa do público também, né? E você, o retorno do público, e você vira vilã. E aí é isso. E aí você vai abrindo. E aí, assim como a vida, eu acho que tem esse lugar que eu acho muito importante para o artista estar aberto, ser volúvel,
para poder seguir e fazer o que puder, né? A série, então, é isso. A gente recebe, a gente grava, às vezes no mesmo dia, episódio 1 e episódio 8, entendeu? No mesmo dia. Então é muito importante, na minha opinião, o estudo do artista, para ele saber todo o processo dele, para ele saber exatamente o que está acontecendo com o personagem dele, para ele saber de onde ele veio, para onde ele vai, como é a emoção. E eu sou uma atriz que eu ligo muito para continuidade. Então eu gosto de saber muito sobre a minha caracterização, sobre o meu figurino, sobre como eu estava emocionalmente, sobre objetos de cena que eu estava levando. E por isso eu converso muito com todas as áreas que trabalham com a gente fazendo essas séries, para eu poder alinhar com eles tudo que eu vou poder ter ali de artifício para contar aquela história, né? Certo. E todos os, assim, fazendo um filme ou uma série, às vezes a cena é reescrita, às vezes vem uma nova versão em cima da hora, e tá tudo certo. Impuros, por exemplo, é uma série que muito do que acontece ali tem bastante input das cenas que vão rolando no dia a dia, tem o que os artistas trazem, e o Tomás Portela e a equipe toda de roteiristas tem uma abertura muito grande para ir mudando algumas coisas junto com as nossas mudanças. Então, isso é muito legal, porque acaba virando uma grande coxa de retalhos, um Frankenstein gigante, e é super gratificante, assim, de viver isso e passar por isso. Hoje em dia, com o streaming, eu sinto que as coisas têm ficado meio híbridas, né? Então, às vezes, uma série que você jamais veria num telão, antigamente, hoje em dia a gente já teve, por exemplo, a 4ª temporada, foi lançada aqui no Rio de Janeiro, a gente viu num telão, sabe, o episódio de Impuros, foi super emocionante. E é uma coisa que às vezes a gente só vê isso no cinema. E hoje em dia vários filmes estão sendo feitos, quase não lançados no cinema, ou não vão para as salas de cinema e vão direto para o streaming, onde você vê em casa. Então, acho que tem essas diferenças assim na produção, mas também no consumo, né, da peça. E eu amo, eu sou cinéfila, assim, muito, mas eu sou, assim, é isso, eu sou devoradora de séries também. Então, falando desses 3, tipo, multiversos, para usar um termo do momento, como é que você faz esse tipo de separação? Como é que é para você ter essas 3 moças vivas o tempo todo aí? Você faz a temporada de um, faz a temporada de outro. Como é que é esse tipo de separação? Às vezes você tá cantando uma música tipo sertanejo e você pensa no Dendê. Eu tenho várias personagens dentro de mim. Só que cada uma delas tem um cérebro, tem um corpo, tem uma unha, tem um cabelo. Então, é muito difícil bagunçar. Eu acho que, às vezes, quando eu tô fazendo as duas ao mesmo tempo, talvez isso bagunce algumas coisas. Às vezes, quando eu tô fazendo teatro e uma série, ou se eu tô gravando 2 séries ao mesmo tempo, uma é no Dendê, a outra é em Goiânia, ou uma é em Goiânia, a outra é no Ceará nos anos 70, às vezes dá um bug e eu mando uns R's no lugar errado, ou uns S's no lugar errado, ou um S de um no lugar do outro. Mas confundir a personagem em si, não. A Formosa é muito particular, ela tem esse lugar muito da excentricidade, da loucura dela, que na verdade ela é apenas uma menina muito reprimida e apaixonada, que vive em Pitombas, que é a cidade fictícia, né, do interior do Ceará, de Cine Hollywood. E aí a gente tem a Gláucia, que é essa patriçoca, agropate, que a gente chama, né? Cantora sertaneja, que mora em Goiânia e que o sonho dela é ser muito famosa. Então, eu acho que as realidades são tão diferentes, principalmente da Geise, né? Essa mulher, mãe, viveu muito tempo no Dendê, hoje em dia ela mora fora do Brasil, porque ela é casada com um dos maiores narcotraficantes latino-americanos. Então, assim, eu acho os ambientes muito diferentes. É muito difícil comparar para mim, acho muito difícil. Até porque, assim, em cada lugar eu tenho uma família, eu tenho amigos, eu tenho elenco, equipe que me acompanha há muitos anos. Eu tenho essa sorte de ter personagens que duram muito tempo. Então é isso, o Rensga a gente está fazendo a 2ª, está indo para a 3ª temporada, a gente já fez a 1ª. Cine Hollywood, a gente já fez a 3ª. Estamos aguardando para saber se vai ou não vai ter uma 4ª, né?
E Impuros nem se fala, a gente tá com a 5ª temporada pronta. E já querendo também, a gente torce sempre para sempre ter mais uma. Amo compor personagem. Então, amigo, eu penso em tudo. Eu penso em unha, eu penso em cabelo, eu penso em perfume, eu penso em unha do pé, eu penso em tornozeleira. Aí você fala, ué, mas não vai aparecer... Cara, mas tá lá. Tem. Tem uma tatuagem escondida, tem, sabe, tem calcinha, tem coisas que são só pra mim, às vezes. Mas pra mim tá na vida daquela personagem. E eu uso muito a música também. Cada uma das minhas personagens tem uma playlist diferente. Tá tudo lá no meu Spotify. Também eu uso, como eu te falei, pessoas do meu dia a dia, né? Minha filhada sempre foi uma grande referência pra mim. Eu lembro que ela era bem pequenininha quando eu fazia Abigail de Pé na Cova e ela tinha uns olhares, assim, bem inocentes. E eu pegava tudo dela, assim. E era um bebê. Aí eu tinha um cachorro, o Nuno, que já faleceu, mas ele também tinha uns olharezinhos, assim, que ele não entendia as coisas, ele fazia assim. Eu roubava isso tudo pra personagem. Ela faz isso também, assim. Então, eu roubava tudo pra personagem. Às vezes falava com alguém, eu falava assim, "Ué", sabe? E às vezes é uma coisa assim, que não tem nada a ver com a outra. Então, tem uma personagem, por exemplo, a minha filha, ela já falou um dia, ela tava com raiva de uma coisa, ela falou, bota no liquidificador, sabe, com raiva. Aí eu passei isso pra uma personagem, eu falei, bota. Aí era assim, era cai um negócio na cabeça dela, sabe? É uma composição da vida que veio, que eu achei engraçado, que teve um humor, que teve uma sagacidade e eu transfiro para as minhas personagens. Mas quem é fã da Geise, tem alguma coisa que você pode contar, o que a gente pode esperar dela? E falando especificamente sobre a série, se já tem alguma confirmação de próximas temporadas além da temporada 5 ou ainda não? Cara, não temos nada. A gente brinca que nós somos os últimos a saber, né? Porque realmente parece que todo mundo sabe, que a gente sabe sempre muita coisa, mas realmente a gente não sabe das coisas. Então a gente fica sabendo, às vezes, junto com o público, às vezes a gente lê no jornal informações que a gente também não sabia. Então a gente está aguardando junto com vocês. A gente assiste tudo junto com vocês. E o que a gente agora, que a gente sabe, é que a 5ª temporada está pronta. A gente não sabe quando lança. Pronta não, né? A gente já gravou. Não necessariamente ela está pronta. Porque existe uma pós-produção muito grande. Exatamente. Tem muita dublagem para fazer, tem muito efeito especial, tem muita montagem. Né? Que não são tiros de verdade, aquelas coisas. Muita coisa, porque a gente faz tudo com muita segurança. O spoiler que eu posso dar, e eu acho que quem é muito fã do Impuro já sabe, é que não necessariamente o personagem que você mais ama vai estar vivo na próxima temporada. Esse é o grande spoiler que eu posso dar, porque acho que a vida é muito assim, né? A vida dessas pessoas, principalmente que vivem em lugares tão bélicos, tão violentos, é assim. Infelizmente, é sempre a vida por um triz. E eu acho que isso mexe muito, assim. Se você pensar nas últimas temporadas de Impuros, todas elas tiveram mortes que mexeram muito com a gente. E o spoiler que eu posso dar é que isso não vai parar. Talvez só piore. Então, eu fico muito feliz, assim, com o carinho de todo mundo. Acho Impuros realmente uma série viciante. Eu aviso as pessoas, eu falo, assiste Impuros, mas começa sexta-feira. Porque você vai passar 2 dias viciado, vai querer devorar tudo. E eu gosto muito do roteiro, acho que é um roteiro que faz a gente pensar muito. Eu amo as atuações. Tenho, assim, uma honra absurda de estar com parceiros tão maravilhosos, né? Como Rafael Logan, Síria Coentro, Rui Ricardo. Eu fico realmente, assim, muito emocionada. O Ricardinho Silva, meu filho querido. Cara, Mariana Vicente, que faz a Maria. Eu tenho ali meu núcleo também de pessoas fazendo ali a Carmen, que faz a Dolores, que está sempre comigo. É isso, assim, para mim, Impuros é um deleite. Assim, todas as séries que eu faço, eu me divirto muito e eu espero que isso apareça no meu trabalho. Então agora está maravilhoso esse papo, mas estou chegando na minha última pergunta, que é, além do universo de todas essas séries que nós falamos, quais são os outros planos que você tem aí para esse ano que está terminando, próximo ano? Teremos novos filmes, novas séries? Como é que você está nisso? Olha, Hugo, eu tô muito feliz. Rensga, a gente vai continuar, vai gravar agora a 3ª temporada até fevereiro.
Eu tô com uma possibilidade de um filme que também é musical. E eu sinto, assim, que eu tenho 2 caminhos que eu quero muito, assim, né? Essa área musical, assim, me interessa demais. Talvez fazer um filme autobiográfico. Autobiográfico não, biográfico, olha eu, maluca. Biográfico. Eu adoraria fazer uma personagem de alguém que já existiu. Adoraria fazer a Carmen Miranda. Eu sei que é uma personagem que já foi muito feita, mas a gente é do mesmo tamaninho, então é realmente uma personagem que eu sonharia muito em fazer. Eu queria muito atuar em inglês. Eu tenho inglês nativo, falo espanhol também, mas eu aprendi inglês antes do português. Então realmente da escola lá, British School. Da escola britânica, e eu nasci em Portugal, aprendi inglês primeiro. Então realmente é uma vontade muito grande que eu tenho de atuar em inglês, atuar cantando em inglês. E eu não posso deixar de falar que, assim, um dos meus grandes sonhos, principalmente aqui no Brasil, é fazer uma novela. Eu fiz já Rock Story, eu fiz Malhação, fiz algumas... A única novela inteira que eu fiz foi Rock Story. Mas realmente, assim, eu sou muito apaixonada pelo formato. Eu acho o Brasil um dos países mais admiráveis de fazer essas produções diárias, assim, de alta qualidade. Então eu tenho muito orgulho de ser brasileira, de ser artista brasileira. E eu quero, assim, tipo, se eu pudesse sonhar muito alto, queria muito fazer uma novela das 9, uma vilã da novela das 9, assim. Acho que isso ia ser um sonho, assim, muito alto a ser conquistado. Fico muito feliz que você é um cinéfilo tão ávido, que você, né, dá esse suporte aí para visibilidade, né, do nosso cinema, da nossa cultura. Eu fico feliz demais. Para mim foi um grande prazer estar aqui, uma oportunidade gigante. Amei a homenagem desse fundo maravilhoso do Impuros. Amei. Impuros também aqui na minha casa, ó. Fica lá. Caraca, Ó, tem Impuros aqui, tem Impuros na mesinha, tem Impuros em tudo que é lugar, porque eu também sou fã. E eu fico muito orgulhosa também desse trabalho. E eu amei as suas perguntas. Achei realmente muito fora da caixa, muito legal. Então tá tudo certo. Valeu, amor. Se encontrar e foi um ótimo papo. Obrigada. Beijo na Olivia, sua primona. Amo muito. Você e até uma próxima. Isso não é bom, Jace. Alguém tem que vender pros dois lados. Melhor que seja a gente, né? Eu não confio nesse vacilão do Navarro. E Evandro? Passa a ser negócios comigo.